Aleluia! Todos são bem-vindos a mais um encontro de louvor, adoração e gratidão ao Senhor. E nós iniciamos lembrando de pessoas importantes e muito queridas pela nossa igreja e que já estão fazendo aniversário aí durante essa semana. E nós começamos no dia 10 de outubro com o nosso primeiro sargento de menores, o Emanuel. Dia 15 de outubro, a Major Francisca, mais conhecida por nós como Chiquinha. E no dia 17, o pequeno Sanardi. Em primeiro lugar, nós estamos com saudades. Deus os abençoe e um forte abraço. Que Deus continue abençoando, alegrando o seu coração ao completar mais um ano de vida. Aleluia! Oh,
as crianças. Deus é amor, Deus é amor. Coroai-o todas as crianças. Deus é amor, Deus é amor. Nós queremos deixar aqui a nossa gratidão pelo trabalho de toda a equipe da Escola Bíblica Dominical. Uma equipe comprometida, atuante, fiel, persistente, que não desiste diante dos desafios, que são enormes, são desafios muito grandes. Uma equipe que não apenas fala do amor de Deus, mas demonstra esse amor por meio das atitudes, por meio de gestos. Então, muito obrigado, Emanuel e Eliane, Roberto e Priscila, Henrique e Izzy, Edinaldo e Lígia, Major Felipe e Ana Paula, Tiago e Isis, Jamil e Alana, Lili e Elisana. Muito obrigado a nossa querida Lili, que é responsável por alimentar fisicamente as nossas crianças, preparando o café da manhã, domingo após domingo. Muito obrigado, Lili. E agora tem recebido o apoio da Major Elisana. Sem o trabalho de vocês, seria impossível cuidarmos das nossas crianças. E deixo com vocês o Salmo 126, o versículo 5, que diz assim: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Certamente muitos de vocês têm derramado lágrimas diante de algumas situações, mas certamente vocês colherão com cantos de alegria. Continuem a semear a palavra de Deus no coração de cada uma dessas crianças. E neste momento eu vou estar orando, apresentando a vida de cada um de vocês diante de Deus, pedindo a sua bênção, a sua graça. Ele sabe o que cada um de vocês necessita, que vocês continuem sendo abençoados. Oremos. Senhor nosso Deus, nós nos colocamos diante da Tua presença, com os nossos corações agradecidos por esta equipe abençoada. Obrigado, Deus, pelo ministério entre as crianças aqui na Tua casa, na Tua igreja. Obrigado, Deus, porque a Tua palavra tem sido semeada em cada coração. Nós te agradecemos, ó Deus, porque certamente os frutos serão colhidos. Te agradecemos, ó Deus, pela vida de cada um desses Teus servos, como já tenho dito. Obrigado pela dedicação, pela fidelidade, obrigado pela persistência e pelo amor que o Senhor tem colocado em seus corações, pela vida de cada uma das crianças e adolescentes. Senhor, certamente a vida deles tem sido exemplos para essas crianças. Então, neste momento, Senhor, nós colocamos a vida de cada um dos professores, essa equipe em Tuas mãos, pedindo, Senhor, abençoa a família de cada um deles. Abençoa, Senhor, todas as questões que envolvem a profissão de cada um deles. Senhor, abençoa também a vida emocional. Abençoa, Senhor, a fé e principalmente, Senhor, a vida espiritual. Continua, Senhor, a sustentar, a abençoar a vida de cada um deles. Recebe, Senhor, a nossa adoração, a nossa gratidão por esta equipe. Nós te louvamos e nós te bendizemos em o nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém.
Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Estou bem em suas mãos. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Estou bem em suas mãos. Mais alto que um arranha-céu, mais profundo que um submarino, maior que o universo, mais que tudo que eu sonhei. Me ama e me conhece, desde sempre foi assim. Como é bom saber que Ele tem um plano para mim. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Estou bem em suas mãos. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Estou bem em suas mãos. Mais alto que um arranha-céu, mais profundo que um submarino, maior que o universo, mais que tudo que eu sonhei. Me ama e me conhece, desde sempre foi assim. É bom saber que Ele tem um plano para mim. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Estou bem em suas mãos. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Estou bem em suas mãos. Estou bem em suas mãos. Estou bem em suas mãos. Amanhã, segunda-feira, dia 12 de outubro, nós lembramos e comemoramos o Dia das Crianças. Nós sabemos que é uma data muito comercial, mas nós podemos parar também e lembrarmos das crianças, orarmos por elas, agradecer todas as alegrias e todos os desafios que elas nos trazem. E eu e você, como seres humanos, nós olhamos para uma criança e nós nos preocupamos com tantas coisas. Nós nos preocupamos em atender questões sociais, nós nos preocupamos em atender necessidades materiais, como nós nos preocupamos com questões físicas, da saúde das crianças, principalmente agora também nesse momento de pandemia, e como nós nos preocupamos, como é essencial, como é profundo a questão da nossa preocupação com a fé das crianças, pois o nosso maior desejo é que elas conheçam, amem a Deus. O nosso maior desejo é que elas cresçam e continuem amando ao Senhor. O nosso desejo é que elas possam retribuir todo o amor, toda a graça que o Senhor tem derramado sobre as suas vidas. São tantas necessidades, são tantas preocupações,
são tantas alegrias, mas o nosso Deus, o seu Deus, quando Deus olha para uma criança, Ele contempla a totalidade, Ele supre a totalidade, Ele provê a totalidade, Ele provê coisas que eu e você, ao olharmos para uma criança, nós não sabemos que elas estão precisando, mas esse Deus, Ele sabe, Ele conhece, Ele tudo pode. E nós vamos fazer algo muito importante nesse momento, que é orarmos e intercedermos pelas crianças do mundo, do Brasil, da cidade de São Paulo, das nossas famílias, as famílias da nossa casa, as famílias da nossa igreja, as crianças que vocês conhecem. E muitas vezes, quando a única alternativa é apenas orar, que sentimento difícil, que sentimento ruim de não sermos úteis, mas que nessa noite eu e você possamos reconhecer que a oração, que a intercessão é uma arma poderosa em favor da vida das nossas crianças. Feche seus olhos, curve a sua cabeça e vamos clamar ao Senhor neste momento. Em Mateus 19:14, a palavra de Deus diz: Deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te bendizemos nessa noite, poderoso Deus, porque Tu és digno de toda glória, de toda honra, de todo louvor, Senhor. E nós queremos nesta noite, Senhor, apresentar diante de Ti, ó Deus, as crianças, Deus. As crianças da nossa família, poderoso Pai, as crianças da EBD, as crianças da nossa igreja, Senhor. E interceder, ó Deus, por elas diante da Tua presença, Senhor. Deus, queremos pedir para Ti, Senhor, que elas não se desviem do Teu caminho, Pai, em nome de Jesus, nem para a direita, Senhor, e nem para a esquerda. Queremos pedir, ó Deus querido, que na infinidade da Tua graça e no poder do Teu Espírito, Senhor, que Tu alcances as crianças, ó Pai, da nossa igreja, da nossa casa, Senhor. Que a Tua palavra, Pai, alcance a vida de cada uma, Senhor. Queremos orar a Ti, ó Pai amado, pelas crianças que estão sofrendo nesse momento de pandemia, Pai. Por perdas, ó Deus, que tiveram, porque seus pais perderam empregos, Pai. Crianças que sofrem, ó Pai, com abuso. Crianças que sofrem, ó Pai, com fome, Pai. Que passam necessidades, ó Senhor. Que a Tua mão, ó Deus querido, poderosa, Senhor, esteja, Deus, alcançando as suas vidas. Que a Tua misericórdia, Deus, alcance as crianças, Senhor, do nosso país, querido Pai. Ó Deus querido, queremos colocar, Senhor, essas vidas diante de Ti, Senhor Jesus. E pedir, ó Deus querido, que cada dia mais o Evangelho alcance as crianças, ó Pai. Que Tu, Senhor, levante a Tua igreja, Pai, com poder, com autoridade, Senhor, para ser usada por Ti, ó Deus, na vida das crianças do nosso país, ó Pai, dentro da nossa casa, Pai, e na nossa igreja, Senhor. Que nessa noite, querido Pai Celestial, as crianças recebam, ó Deus, o Teu abraço, Pai, o Teu amor, e que a Tua igreja, Deus, seja, Senhor, os Teus braços, a Tua providência, Pai amado. Ó Deus querido, o Teu amor sendo derramado no coração, ó Pai, das crianças desse país, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, nós oramos. Amém. Nós cantamos um cântico que menciona sobre as crianças. Nós cantamos já um corinho que nós cantamos muitas vezes com as crianças durante os eventos, que é Vem, esta é a hora da adoração. E nós vamos cantar uma das músicas mais lindas cantadas pelas crianças aos domingos na nossa escola bíblica dominical. E ela diz assim: Podes falar, Senhor, eu estou te ouvindo. Eu quero ser teu amigo. Enquanto as pessoas não te escutam e não querem saber de ti, eu estou aqui
querendo te ouvir. E lá no refrão diz assim: Jesus, eu quero te conhecer. Jesus, contigo eu quero parecer. E diz: Jesus, eu não mereço, mas eu sei que foi o Senhor que quis ser meu amigo primeiro. E nós tomamos emprestada essa música das crianças, nós cantamos também com os adultos no domingo à noite, e que eu e você possamos fazer essa oração simples, singela de uma criança, e que nessa noite esse Deus possa falar comigo e com você. Em nome de Jesus, vamos cantar. Aleluia! Para mim é sempre um prazer, uma alegria poder me comunicar com vocês. A saudade é grande, mas sabemos que Deus tem providenciado esse meio, né, que a gente pode falar com vocês, chegar até vocês com a nossa palavra de fé, com a nossa palavra de alegria, pela graça que está na nossa vida, que nos dá forças, ânimo, coragem e fé, principalmente. Gostaria de compartilhar com vocês algo da palavra de Deus.
Não sei quantos de vocês se lembram da última mensagem que dei. Não é um teste de memória, apenas uma menção de que eu falei sobre algo que agora gostaria de continuar no mesmo sentido, com o mesmo assunto. Eu havia pregado da última vez sobre João, no capítulo 33, onde Jesus, aliás, no capítulo 11, versículo 33, quando Jesus diz: no mundo tereis tribulação. João 16, 33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Jesus fala de modo definitivo. Ele estava para morrer, ele sabia tudo que ia acontecer, e ele coloca desta forma, não como algo a ser realizado, mas algo já realizado, algo definitivo. Ninguém poderia impedi-lo de realizar este ato supremo, e quando assim aconteceu, ele disse: está consumado. Portanto, Jesus nos dá esta garantia de vitória sobre todo o mal. E ele fala a vitória sobre o mundo. 1 João 5, versículo 4, também diz: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A vitória que vence o mundo, a nossa fé. Gostaria de compartilhar com vocês uma leitura bíblica de Romanos capítulo 11, que versa sobre a fé. E o autor diz o seguinte: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. E assim ele vai mencionando os personagens do Velho Testamento e a maneira maravilhosa como Deus agiu na vida destas pessoas e aquilo que Deus realizou por meio deles. E nós vemos então quantas, poderíamos dizer, façanhas aconteceram. Ver o mar se abrir, ver homens como Gideão, que era, na verdade, uma pessoa tão temerosa, uma pessoa medrosa, talvez até podíamos dizer covarde, porque estava malhando o trigo do lagar com medo dos midianitas. No entanto, Deus fez dele um herói. E de todos os demais, Moisés, quando chamado, ele não se sentiu de maneira alguma preparado. E assim nós vemos que esse texto de Hebreus 11, muitas vezes chamado de os heróis da fé,
Não se trata de pessoas extraordinárias do ponto de vista humano. Não se trata de pessoas inigualáveis entre nós. Pelo contrário, a Bíblia fala claramente das suas dificuldades, das suas lutas, dos seus fracassos. E nós vemos então que Deus, sim, é aquele que, através da fé, realiza coisas maravilhosas. Esta é que é a verdade. Ainda que esses homens e mulheres sejam exemplos de pessoas, nós somos sujeitos às mesmas fraquezas. É interessante que quando nós vemos pessoas como Elias, que nem viu a morte, foi levado num carro de fogo. Que coisa maravilhosa! Vemos que Elias, quando orou, houve uma seca de 3 anos e 6 meses. E quando ele orou novamente, de repente veio aquela enorme chuva. Que homem era esse? No entanto, quando estava naquela caverna, nós vemos o Elias humano, o Elias com medo. E ali Deus novamente levanta o ânimo de Elias e ele é finalmente parte deste mundo num carro de fogo para a presença do Senhor. Interessante que a fé é para você e para mim. É para todos os que creem. Não é algo para alguns. Não é algo para fazer alguns heróis. Mas é algo para todos os que creem. Porque ela nos eleva a uma condição de vida superior. Extraordinário. Glória a Deus. Paulo diz que Deus usa as pessoas fracas para enganar as fortes. 1 Coríntios 1, 26 a 31. Ele diz as coisas loucas para enganar as sábias. Assim Deus age, porque é Ele. Não é questão da nossa fé, mas é o Deus em quem nós temos fé. É Ele que faz a diferença. Ele tem o seu tesouro em vasos de barro, diz o apóstolo Paulo. Para usarmos desse meio maravilhoso, precisamos entender o que é fé. Não é uma qualidade que nós adquirimos por nós mesmos. Não é superação. Não é reinventar nada. Não fomos inventados, como é que eu vou me reinventar? É a palavra da moda, né? Reinventar. Não vou reinventar porque eu não fui inventado. Eu fui criado e fui regenerado e fui purificado pela graça de Deus. O que opera mudança, o que operou e continua operando mudança na minha vida não vem de mim, vem dele. Então o autor diz: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Henriksen, um estudante da Palavra de Deus, ele fez uma paráfrase desta expressão de Hebreus e diz assim: a fé é estar seguros daquilo que esperamos e certos daquilo que não vemos. Jesus voltará nas nuvens do céu com poder e grande glória. Isso já aconteceu antes na história? Nunca! Já aconteceu na história um personagem que teve tantas profecias sobre ele como Jesus? Nunca. Por que o mundo se divide em antes e depois dele? Porque ele é o Criador de todas as coisas. O autor aos Hebreus está escrevendo a um povo que se converteu ao cristianismo, porque sabemos que a maioria dos judeus até hoje não aceitam Jesus como Filho de Deus. Mas eles creram. Só que
naquele tempo os cristãos estavam sendo perseguidos. O Império Romano estava agindo na igreja para destruí-la. No entanto, aqueles cristãos fiéis estavam morrendo pela sua fé de forma gloriosa, com a cabeça erguida. Mas muitos deles também estavam temerosos, querendo voltar atrás, querendo retornar ao judaísmo. E o autor aos Hebreus está aqui argumentando. A fé em Jesus Cristo é a fé superior a qualquer fé. Até o sistema do Velho Testamento se cumpriu na pessoa de Jesus. Ele é maior que os anjos. Jesus é maior que Moisés. Os anjos eram criaturas, Jesus é o Criador. Moisés era apenas um servo, mas Jesus é o Filho de Deus que veio ao mundo para salvar. Ele é o Criador. Os demais são criaturas. Jesus é maior do que todo o sistema religioso judaico. Todo aquele sistema falava de Jesus. Desde o cordeiro que era sacrificado e que João depois, quando Jesus veio, disse: eis o Cordeiro de Deus. Aquele cordeiro era oferecido cada vez pelos pecados. Agora Jesus é definitivo. Quando João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João diz: eis aquele que tirou, tira e continuará tirando, porque é um sacrifício eterno. O Cordeiro Jesus Cristo é um Cordeiro eterno. Portanto, a fé em Jesus Cristo é a base, a única base para colocar a nossa fé e sermos vitoriosos, inclusive sobre a morte. Inclusive a sua morte. Paulo, no capítulo 15 de Coríntios, 1 Coríntios diz: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está o teu galardão? A morte vai morrer também, vai desaparecer. Então a vitória que Jesus está falando é uma vitória completa. É uma vitória sobre o pecado, é uma vitória sobre o sofrimento, é uma vitória sobre tudo que vem contra nós, que o mundo lança contra nós, mas nós podemos ter fé naquele que pode todas as coisas. Pensamos em Noé. Noé parecia um velhinho louco. 120 anos construindo um barco para um evento que nunca tinha acontecido. Porque até então a terra era regada por um vapor. Não havia chuva. Ele acreditou na palavra de Deus. Quando Deus prometeu a Abraão um filho, e depois Deus pede que esse filho seja sacrificado, o que acontece? Abraão foi lá, ele falou. Por quê? E aqui o autor aos Hebreus diz que Abraão acreditava que Deus podia ressuscitá-lo. Esta era a fé de Abraão. A fé que acredita piamente em Deus. Quando nossos pais não acreditaram nas palavras de Deus, o pecado entrou no mundo. Mas todo esse processo se reverte quando nós cremos em Jesus. Através dele, tudo que foi danificado pelo pecado será totalmente restaurado para melhor. Tem um autor, um servo de Deus, que diz que o Deus vem a nós para fazer uma obra superior àquela original. O que nós vamos ter, um corpo glorificado, uma vida eterna com Deus no céu. A nossa esperança não está nesse mundo. Nós não somos deste mundo. A nossa pátria está no céu.
E nós somos vitoriosos. Essa é a fé que nos leva à vitória. O que é a vitória sobre o mundo? Significa superar e vencer todos os poderes limitados e transitórios, opostos a Deus, que dificultam a obediência. O mundo é uma sociedade majoritariamente em rebelião contra Deus. Mas este mundo que aqueles que estão em rebeldia acabam organizando e agindo em todas as áreas da vida, são contrários aos interesses do reino de Deus. Mas Jesus disse: eu venci o mundo. E João diz: aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Ser um herói da fé não se trata de ser sempre vencedor em todas as batalhas. É interessante que a última parte do livro, do capítulo 11 de Hebreus, fala de um tipo de heroísmo que está fora de moda. Hoje o heroísmo é que haja milagres, que são bíblicos, que são maravilhosos. Fala de adquirir riqueza, não é? Mas está um pouco fora de moda aqui um tipo de heróis que eu vou ler agora, que está a partir do versículo 32, ele fala assim, aqueles, ele diz assim, conquistaram o reino, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento das promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, tornaram-se poderosos. Mas também diz, uns foram torturados e recusaram ser libertos para poderem alcançar uma ressurreição superior. Enfrentaram açoites, foram acorrentados e presos, apedrejados, cerrados pelo meio, etc, etc. Todos estes foram bom testemunho por meio da fé. Todos estes foram testemunhos por meio da fé. Nós vemos então que pessoas que tiveram testes de fé e que venceram, como Daniel na cova dos leões, como seus colegas Sadraque, Mesaque, Abednego. Quando eles foram chamados pelo rei e ordenados a negarem a sua fé, eles responderam, se o Deus a quem eu sirvo quiser me livrar, muito bem. Se não, o Senhor saiba que eu não vou adorar o seu Deus. A fé nos leva a uma posição que é rejeitada pelo mundo. Os verdadeiros cristãos foram perseguidos. É isso que Paulo diz. Que todos aqueles que quiserem viver piamente em Cristo serão perseguidos. Uma fé frouxa, uma fé dúbia, uma fé que mistura uma vida mundana, não é a fé verdadeira. Mas uma fé de pureza, de santidade, uma fé que não nega os princípios fundamentais da palavra de Deus, esta é uma fé que é perseguida. Voltando para aquilo que João disse, a fé que vence o mundo, eu gostaria de ler algo de um comentário de Meir Pirman, que ele diz o seguinte, João
é ousado em falar da vitória como algo já realizado. Em cada crente há um poder vital de Deus executado pela fé que deve vencer, que sob o ponto de vista de Deus já venceu. No conjunto dos crentes, a Igreja de Deus há o mesmo poder para conseguir a vitória final contra o mundo. Quando João escreveu a igreja, escreveu a igreja, era uma seita desprezada, insignificante, consistindo principalmente de gente pobre, da classe inferior, e estava longe de ser perfeita. Ela era molestada por mestres falsos. O mundo era o poder sólido, unido, irresistível e pagão de Roma, que controlava todas as riquezas, a força e todos os recursos da civilização. Mas, apesar disso, João profetizou somente que a igreja venceria o mundo, mas já o tinha vencido. João profetizou somente que a igreja venceria o mundo, mas já o tinha vencido. As suas palavras mostram, além disso, a vitória completa sobre todo o mal que existe no mundo e sobre todo o mal que resta em nós, sobre todo o sistema de falsidade ou impiedade que luta contra Deus. Tudo isso está assegurado e, sob o ponto de vista divino, já foi conseguido. Esta é a vitória. Sabemos que neste domingo estamos comemorando o Dia das Crianças. É tão bonito, né, esse Dia das Crianças. Porém, como estão as nossas crianças? Quem são os heróis destas crianças? Eu me lembro que quando criança ainda, eu ficava encantado com a vida de José. José foi um personagem que me empolgava, um sonhador. E eu também me sentia um sonhador. E Deus realizou na minha vida sonhos maravilhosos. Eu nunca esperei ser o que Deus fez da minha vida. Glória a Deus. É graça, é misericórdia, é fé no Deus Todo-Poderoso. Que as nossas crianças possam aprender deste Deus Todo-Poderoso, desse Jesus que vive e reina para sempre, aquele que virá e todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Senhor. Este é o nosso herói. Que as nossas crianças possam tê-lo como seu herói e possam aceitá-lo como seu Salvador. Vamos orar. Pai Celestial, obrigado pela fé que o Senhor colocou na nossa vida e que foi aquilo que mudou tudo para nós. Te louvamos porque esta fé nos levará a Ti e nos dará uma vida eterna junto com o Senhor. Queremos orar pelas crianças do nosso país. Queremos orar de modo especial pelas nossas crianças salvacionistas, que o Senhor possa abençoá-las, ajudá-las a ter fé no Senhor Jesus e viver esta experiência gloriosa que é a experiência da fé. Fica conosco, Senhor, sempre. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.